Aí, agora sim, estamos novamente ao vivo. Sempre tem um delayzinho aqui entre o momento que eu aperto o botão e que a transmissão realmente começa. Por isso que às vezes você assiste a live gravada e eu fico aqui com essa cara de pastel, né? Olhando para um lado, olhando para o outro, mas é porque eu estou com um segundo monitor aqui organizando toda essa tecnologia aqui que envolve fazer uma live. Então vamos lá. Última live antes de amanhã, dia 13, e eu tenho aqui um pedido de desculpa para fazer para você, porque ontem não teve live. A live não aconteceu. Tive intercorrências durante o dia e não consegui estar aqui presente. Faz parte do negócio. Sabe o que é curioso? O universo ele se conecta todo, né? O tema de hoje conversa direto com isso, porque a vida de todo mundo é cheia de imprevistos e mesmo assim a gente consegue se organizar para construir carteira, para construir recorrência. Daqui um pouquinho você vai entender um pouco melhor como, né, que esses imprevistos do nosso dia a dia se conectam com o construir carteira. Então hoje eu vou juntar o assunto de ontem e o de hoje numa live só, porém em duas partes. Na primeira parte eu vou responder as perguntas que alguns de vocês deixaram nas caixinhas de terça-feira, de forma rápida, objetiva, direto ao ponto, sem mimimi. De mim, só eu aqui. E na segunda parte a gente vai conversar sobre um assunto que eu aposto que pega todo mundo. Vou até dar um zoom aqui para você ver que eu tô cheia das tecnologias, ó. Procrastinação. Por que a gente adia? Por que a gente procrastina aquilo que a gente sabe que precisa fazer? Fica comigo até o final, porque você sabe que eu vou te contar exatamente o que vai acontecer amanhã de manhã no VSV ao vivo. Então, vamos lá? Pergunta número 1. Deixa eu trazer aqui para a tela a pergunta número 1. Cadê o recurso aqui? Beleza. Pergunta número 1. Qual é a principal dica para alguém que está iniciando no seguro de vida? Comece pelos seus amigos, comece pela sua família. Ah, Michele, eles não vão comprar. Eu sei. Mas também o objetivo de você começar com eles não é para eles comprarem. É para você treinar, é para você poder errar. Ninguém vai conduzir reuniões de seguro de vida de forma exemplar na primeira vez. Então, conversar sobre seguro de vida é uma habilidade que você adquire como? Praticando, repetindo. Então, você vai ser estratégico. Você vai chamar seus amigos, sua família, a parentada toda para uma reunião de teste. E fala a verdade para eles. Olha só, fulano, eu estou começando com o seguro de vida agora. Eu preciso treinar a minha abordagem comercial. Você topa ser o meu cliente de teste? Você me dá 40 minutos para a gente fazer isso juntos? Se for teu amigo de verdade, vai topar, vai relaxado para essa conversa, sem aquela pressão de, poxa, vou ter que contratar alguma coisa. E a conversa flui, porque você também vai estar relaxado, sabendo que é teste. Não vai ter pressão por parte nenhuma. E de vez em quando, sim, vai sair vendas, porque obviamente, à medida que você vai melhorando a sua abordagem, você vai melhorando a sua entonação e vai sensibilizando mais pessoas. E amanhã no VSV ao vivo eu vou te mostrar exatamente o script que você vai usar para convidar essas pessoas para essa reunião de teste. Fechado? Pergunta 2, deixa eu ver aqui, pergunta 2. Eu estou entrando no mercado de vida agora. Ter presença no digital desde o início muda o jogo? Não. E olha que eu vivo aqui de conteúdo digital, produzindo conteúdo para você estar aqui conectado comigo. Então, presta atenção no que eu vou te dizer. Lembra do antigo cartão de visitas? Ele também não fazia ninguém vender, mas ele marcava território. Ele dizia, eu existo, eu trabalho com isso, está aqui o meu contato. Presença digital no início da carreira é o novo cartão de visitas. É bom ter?
Sim, mas é isso que vai fazer você vender? Não. Então veja só, importante aqui. Eu não estou dizendo para você não ter presença no digital. Eu estou dizendo para você não gastar muito tempo e energia com isso agora. E principalmente, não gasta dinheiro com tráfego pago, achando que alguém vai clicar num anúncio para contratar seguro de vida. Lembra da live do cérebro, dos níveis de consciência? O cérebro reptiliano foge da conversa até pessoalmente. Imagina se ele vai clicar num anúncio. Ele vai scrollar a tela aqui, ó, rapidão. E aí tu só fez gastar teu dinheiro. No início, a tua energia e o teu dinheiro vão para uma coisa só: aprender a conversar com o cliente. E aqui entra um conceito que eu uso muito na comunidade livre. Nós somos psicólogos de riscos. Quem faz terapia vai me entender e eu acho que eu falei disso já na live 3 também. O psicólogo, ele não te entrega uma resposta pronta. Ele sabe quais perguntas fazer para você enxergar o que estava na tua frente o tempo todo e você não tinha condições de enxergar sozinho. E aí você sai da sessão de terapia dizendo: nossa, como eu nunca pensei nisso antes. Mas quem chegou nessa conclusão foi você, sozinho. O terapeuta só fez te conduzir. O corretor de seguro de vida, ele faz isso com o seguro. O cliente, ele não enxerga a própria vulnerabilidade sozinho. Ele vive achando que só vai acontecer com os vizinhos. Mas ele esquece que ele é o vizinho do vizinho. Então você não convence cliente com argumento. Você faz perguntas que faz ele enxergar. E pergunta boa não nasce de seguidor, nasce de método. Onde você aprende o método? Aqui, ó, bem aqui. Pergunta 3. Pela sua trajetória, focar no vida individual ou abrir mais frentes com vida em grupo, saúde, PME e previdência? Eu vou responder com a minha história. Eu nunca vendi outro ramo de seguro. Sempre foi seguro de vida. E foi uma escolha, eu escolhi isso, tá? Foi essa escolha que construiu tudo que eu tenho hoje. Então, a minha recomendação, porque eu já conversei sobre isso com outros corretores, tá? A minha recomendação, foca no vida individual e previdência, porque os dois assuntos se conversam, tá? O vida individual, ele te obriga a aprender a venda consultiva. Aquela conversa de entrevistar, de entender a vida do cliente antes. É a venda mais difícil de aprender. Por que eu digo que é a mais difícil? Porque a venda fácil, aquela que o cliente te procura, você nem precisou sentar sua bunda na cadeira para procurar entender como funciona, para procurar cliente, o cliente veio sozinho. Venda consultiva, duvida, você já sabe que você precisa procurar o cliente. E aí veja como isso se conecta mais uma vez com o assunto do cérebro trino. Tudo que é novo, a gente foge, a gente acha difícil, mas não é, eu prometo. É só você gostar de gente e de conversar. Quando você domina essa venda consultiva, você vende qualquer coisa. E o segredo que poucas pessoas te contam, mas eu abro a caixa de Pandora todinha aqui. É a venda consultiva que abre porta para outros ramos depois. Vou te dar um exemplo real. Aconteceu comigo mais uma vez, tem 3 semanas. Tem 3 semanas que eu me conectei com uma médica que eu já tinha vendido o seguro para ela. Quando a gente abriu a vídeo, ela disse: meu Deus, eu sabia que eu lembrava de você. Lógico que ela me lembrou, que ela se lembrou de mim pelo sobrenome, né? Um sobrenome bem atípico. Mas eu fiz uma venda de seguro para ela há mais ou menos uns 4 anos atrás, quando eu ainda era gerente na MAG. Se você bem sabe, o funcionário da seguradora ele não pode ter SUSEP, portanto, a venda que eu fiz para essa médica foi na SUSEP de um corretor que eu liderava. Esse corretor ganhou uma venda de presente. E olha o detalhe, de lá para cá, ela seguiu com o mesmo seguro. Só que o corretor que recebeu essa venda de presente
nunca mais acompanhou a vida dela. A vida dela mudou, ela teve filhos, o padrão de vida dela aumentou e o seguro dela ficou parado no tempo enquanto a vida dela evoluiu. Então a gente fez a reunião 1, como eu sempre faço, aquela conversa consultiva. Na reunião 2, eu apresentei o novo plano de seguro para ela e ela contratou sem pestanejar. Ela saiu de um seguro de 430 para uma pólice de 1.457 sem questionar R$1. Ela não questionou. E agora olha o que a venda consultiva abriu, tá? A gente já tem uma terceira reunião marcada para a semana que vem para falar de investimentos e aposentadoria. E temos já uma quarta conversa pré-agendada para falar de responsabilidade civil, consórcio auto e consórcio imóvel. 4 reuniões, 4 frentes. E tudo nasceu de uma conversa consultiva de seguro de vida bem feita. Eu não saí oferecendo produto. As portas se abriram porque eu fui fundo na vida dela. Então, se você abre 5 frentes diferentes no começo, você fica raso em 5 frentes diferentes. Se você vai a fundo numa metodologia só, você constrói uma base mais sólida. Respondi a tua pergunta? Então, vamos aqui para a pergunta 4. Volume de vendas. Alguém mandou só isso, volume de vendas. Então, eu vou trazer a minha interpretação aqui para essa pergunta. Michele, como eu chego num volume de vendas sustentável? Eu vou virar a pergunta do avesso aqui. Você não controla quantas vendas você vai fechar no mês. Você controla quantas conversas você inicia, quantas reuniões você marca, quantas propostas você apresenta. A venda é a última peça desse grande dominó. E essa peça ela cai sozinha quando as outras peças caem na ordem certa. Então a métrica que você acompanha, principalmente no início, é volume de atividade. Quantas conversas você começou? Você precisa ter um controle disso. Na Jornada Livre eu te entrego ferramenta para isso. Então você vai parar de contar quanto você vendeu e você vai começar a contar quantas conversas você iniciou. O volume, ele vem como uma consequência. Se você começa poucas conversas, você vai vender pouco. Não tem outra matemática aqui. E anota essa resposta, porque esse assunto ele vai voltar na segunda parte da live. Se volume é consequência de atividade, sabe o que é que mata o volume? O que mata a atividade? O nome disso, de novo, é procrastinação. Você vê que esse assunto ele vai e volta toda hora, né? Pergunta 5. Quero me dedicar ao seguro de vida, mas os outros ramos consomem o meu tempo. Aqui eu vou te responder em 3 camadas. E eu vou ser rápida, porque a parte 2 da live aprofunda de novo isso aqui. Primeira camada. Aprende a separar o que é urgência e o que é barulho. Nem tudo que vai chegar gritando, fazendo plim, 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 plim no teu celular precisa de você naquele exato momento. Tem coisas que o cliente vai ter que aprender a resolver sozinho, desde que você eduque ele para isso. Segunda camada. Aprende a dizer não para o momento, não para o cliente. Por exemplo, quando o cliente chega no meio do teu dia, te manda uma mensagem dizendo: meu Deus, eu preciso do boleto do seguro. O que é que normalmente você faz? Para tudo, abre o computador no lugar que você tiver, conecta na internet, abre o sistema e manda o boleto para o cliente. Só aí você já perdeu meia hora. Você vai aprender a dizer para o cliente: olha só, cliente, tá aqui o link da tua área de cliente para que você possa pegar o seu boleto. Caso você não consiga pegar sozinho, não te preocupa que sexta-feira é o dia que eu paro para resolver as pendências. Então, caso você não consiga pegar sozinho aqui no link, na sexta-feira eu vou te mandar. Óbvio que você vai ter que pegar o seu caderninho. Estou procurando aqui meu caderninho, está lá no canto.
Você vai ter que pegar seu caderninho e anotar essa pendência, porque não confia na tua cabeça, a gente esquece. E você educa o seu cliente de que você vai fazer, mas que ele também pode fazer sozinho. Terceira camada, escolhe um horário na tua agenda. Bloqueia a tua agenda por um momento no dia, de todos os dias, para você se dedicar ao seguro de vida. Não precisa ser um dia inteiro no início, tá? Porque você não tem como abrir mão dos outros ramos, eles te trazem remuneração. Então, bloqueia na tua agenda 1 hora. A primeira hora do dia, antes de qualquer outra urgência aparecer. Você vai educar o cliente, mas você também precisa se educar para isso, tá? Pergunta 6, cadê a pergunta 6 aqui? Como foram os teus primeiros 2 anos de construção e de resiliência? Você precisa entender que formar recorrência com seguro de vida não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona. Então, os meus primeiros anos foram de criar calo, tá? Criar calo. De aprender a apanhar. De aprender principalmente a errar. Gente, tem corretor que chega aqui dizendo, poxa, mas eu não quero errar. Bota uma coisa na tua cabeça. O erro faz parte da evolução. Quando a gente é bebê, a gente aprende a engatinhar e cai. Depois, qual é o próximo passo da evolução? Aprendi a engatinhar, agora eu vou aprender a caminhar e cai. É o erro, ele faz parte de qualquer processo de evolução. Vou te contar uma cena bem específica, tá? Que aconteceu em um mês específico, nos meus primeiros anos, tá? Teve ali uns 2 meses que eu fiquei, assim, quase zerada de vendas. E aí eu entrei num processo de desespero, né? Achando que o problema era eu. Imagina, atuei ali alguns bons anos como assessora de investimentos, depois mais 3 anos na MAG formando corretores, e aí eu virei corretora e não vendi. Falei, meu Deus do céu, desaprendi, tá? Só que aí eu olhei para o calendário. Era junho, exatamente agora, junho. E aqui na Bahia, junho é outro carnaval. Só que eu acho até que é um carnaval pior do que o próprio carnaval. Por quê? Tem cidades aqui no interior da Bahia que fazem o mês inteiro de festa de São João. A cabeça do cliente, tu acha que vai estar onde? No forró, na viagem para o interior, na farra. A cabeça do cliente vai estar em tudo, menos em seguro de vida. E eu aprendi uma lição que eu carrego até hoje. Sazonalidade existe. Se alguém te diz que não existe, sai correndo, porque ela existe. Só que você precisa se preparar para ela. E aí, quando você não se prepara, você sofre achando que o problema é a tua própria competência. Então, o que eu aprendi? A plantar mais nos meses de alta, para colher mais nos meses de alta e atravessar essa sazonalidade, os meses de baixa, com tranquilidade. Tanto é que estamos em junho, um mês de baixa, né? Eu vou plantar menos, então eu já sei que em julho eu vou colher menos. Só que eu venho plantando uma alta rotatividade desde março, que foi quando acabou o carnaval, que é outra sazonalidade. Eu vou tirar agora 2 semaninhas de férias, tranquila. Então, tem corretor que eu sei que está aqui assistindo, que está se cobrando por ter uma semana fraca, um mês fraco, sem ter se tocado que o São João está acontecendo. Então, respira. Seja gentil com você mesmo. Não é você, é o calendário. A pergunta certa que você tem que fazer não é porque o mês está fraco. O que você tem que se perguntar é o que eu plantei nos meses fortes para passar por esse período aqui em paz. O que eu quero que você leve disso aqui? Os meus calos, eles não vieram de trabalhar muito. Vieram de trabalhar com método. Eu apanhei do jeito difícil porque ninguém me mostrou esse caminho da sazonalidade. É por isso que eu faço o que eu faço hoje. Você vai criar os teus calos também.
Precisa, faz parte. Mas você não precisa apanhar dos erros que já tem uma solução mapeada. É tudo isso que eu te ensino na Jornada Livre. Bom, o assunto principal de hoje, deixa eu tirar aqui da tela esse compartilhamento, aí, tá? Assunto principal de hoje, que eu vou começar com uma pergunta. Quantas vezes você já se parou pensando, hoje eu começo, hoje eu vou abordar, hoje eu vou prospectar, e o dia terminou sem você ter feito PN, uma ligação sequer, um WhatsAppzinho sequer. Não precisa responder, eu sei que você não vai se expor, mas só pensa, eu sei o que aconteceu. E eu sei o que você pensou depois que você se deu conta que você não fez nada. A gente tem um poder de se auto-sabotar e de se auto-chicotear muito grande. Aí a gente pensa, nossa, fiz tudo errado. Nossa, eu sou uma baita de uma preguiçosa. Ou pior, né? Ixi, não levo jeito para isso aqui mesmo. E eu tô aqui para te dizer hoje que procrastinar tem muito pouco a ver com preguiça. E que ela tem uma solução prática. 5 soluções, na verdade. Então, se você ainda não pegou papel e caneta, que é de praxe eu dar esse aviso no início, né? Pegue agora papel e caneta. Enquanto eu vou beber minha água, pegue aí, corre aí, pega papel e caneta para você anotar. Eu vou te contar um experimento que eu fiz comigo mesma, tá? Muito do que você vê eu trazer aqui, do que o corretor recebe dentro da Jornada Livre, é fruto do que eu faço no meu dia a dia, do que eu aprendo e valido e aplico, tá? Eu tava numa fase em que eu me sentia sempre, sabe, sempre que você tá ali, ó, sempre correndo, e eu sempre tava atrasada. Trabalhava, chegava no fim do dia, morta, esgotada, que eu não queria nem conversar com a Maria aqui em casa. Se ela ficasse em silêncio, estava ótimo. Só que aí eu me perguntava assim, cara, o que eu construí? O que eu construí hoje? O que eu avancei? E eu não conseguia responder nada concreto. Eu não tinha uma resposta para dar para mim mesma do que eu tinha construído. E aí eu comecei a pegar um caderninho. E aí eu anotava, de hora em hora, tudo que eu fazia. Maluca, eu sei, mas eu anotava. Se permita ser maluco a esse ponto, tá? Vai dar certo, confia em mim. Então comecei a anotar tudo que eu fazia. Das 7 às 8 eu fiz isso, de 8 às 9 eu fiz isso. Não era o que eu planejava fazer, era o que eu tinha feito. E aí no final da semana, na sexta-feira, eu tirei 1 hora ali para eu olhar, para eu ler tudo que eu tinha anotado nesse bendito caderninho. E eu acho que eu fiquei assim bem uns 5 minutos sentada aqui nessa cadeira que eu tô, olhando para a parede, conversando com os meus divertidamente. Eu tinha sido uma pessoa muito ocupada. Só que eu não tinha feito quase nada, porque tudo que eu tinha feito eram urgências. Não tinha nada de planejamento, nada de estratégico. Tudo que aparecia, eu saía respondendo. Vamos responder aqui. Pensando que eu estava ali, ó, tirando pendência, resolvendo coisas. A mensagem que chegou e eu larguei para responder tudo, sabe? Aquele plim-plim do celular que chega aqui, deixa eu responder logo aqui, não quero deixar ninguém sem resposta. O que esse caderninho me disse? As coisas que eu tinha prometido fazer e que foram escorregando para o dia seguinte. Uma ligação de follow-up, organizar as publicações que eu faria aqui no Instagram. Sempre aparecia algo mais urgente, uma desculpa boa para não fazer o que tinha sido programado. Porque urgência, gente, urgência é a melhor desculpa do mundo. Não, isso aqui é urgente. Então eu estava ali, ó, ocupadíssima, mas procrastinando exatamente o que eu precisava fazer para construir uma carteira. E por que a gente procrastina? Não é porque a gente é preguiçoso.
Lembra da live do cérebro? Se você não assistiu ela, procura lá. Você está vendendo para o cérebro errado. É esse o título que vai aparecer, tá? Olha o assunto voltando aqui de novo. O teu cérebro reptiliano, aquele que faz o cliente fugir da conversa de seguro, ele existe dentro de você também, tá? É o mesmo que faz você fugir de uma prospecção, por exemplo. Este cérebro, ele faz a gente fugir daquilo que é desconfortável. Ligar para alguém que pode te dizer não é desconforto puro, é desconforto aqui na veia. Então, quando chega a hora de prospectar e você de repente lembra que precisa organizar isso antes, responder uma mensagem, arrumar uma planilha, né? Planilhar para quem que você vai ligar, isso tem nome. Isso é o teu cérebro reptiliano te protegendo de um desconforto. Igual ele protege o cérebro do cliente quando você liga dizendo seguro de vida e ele te diz não. Então, olha só que coisa. O mesmo processo que acontece no cérebro do cliente acontece no teu. Não é porque você é preguiçoso. Porque você está com o cérebro funcionando perfeitamente. Que bom, né, que o cérebro está funcionando. Só que ele está fazendo o papel dele, fugindo do que incomoda. O problema é que ele está fugindo justamente do que te faz crescer, mas ele não sabe disso. E desconforto a gente não vence na base da força de vontade, dessa automotivação. A gente vence essa procrastinação com método, com estruturação. Por isso que eu separei aqui 5 chaves práticas para você anotar e executar. Nenhuma delas depende de você. Se você me vê olhando para baixo aqui é porque eu estou pegando a cola, tá? Todas essas chaves mudam o cenário para que a ação, a execução, fique mais fácil do que fugir. Então, vamos lá. Chave número 1, metas. Você precisa ter metas específicas e com hora marcada. Hoje eu vou prospectar. Tá vendo que é vago? Mas é uma frase que o cérebro adora. Sabe por quê? Ele não te obriga a nada. Ele não coloca uma ordem. Se não tem hora, se não tem quantidade, se não tem nomes, fica fácil para o cérebro fugir. Coloca assim, ó. Eu vou prospectar toda terça de 9 às 10. Lembra que eu falei para você separar blocos, né? Na pergunta que veio anteriormente sobre, poxa, os outros ramos tomam muito do meu tempo. Separa blocos na tua agenda. Toda terça de 9 às 10 eu vou ligar para 5 pessoas. Então, quando você tem uma hora, quando você tem um número, o teu cérebro não pode mais fugir e se esconder. E outra coisa, se você tem uma tarefa grande demais para executar, quebra ela em pedacinhos pequenos. Organizar a carteira assusta. Por quê? Você sabe que na tua carteira tem o quê? 100, 600 clientes. Então, separa 10. Quebra uma tarefa grande numa tarefa pequena. Separa 10 clientes que vão fazer renovação do auto esse mês. Separar esses 10 clientes, você faz o quê? 5 minutos? Pelo amor de Deus, né? Mais um detalhe que muda muito. Aquilo que você mais adia, você precisa fazer na sua primeira hora do dia. Para a maioria dos corretores, essa coisa mais chata é a ligação. Mas a gente não tem como pular essa etapa. Então, se for para engolir sapo, engole logo no primeiro horário da manhã. Quando você faz logo cedo aquilo que mais pesa, o resto do dia, ó, tá tranquilo. E o teu cérebro, ele já começa ganhando, tá? Chave 2 aí para destravar a procrastinação. Anota aí. Trabalhe em blocos com pausas de verdade. Primeiro, esquece ser multitarefa. Fazer 3 coisas ao mesmo tempo é fazer 3 coisas mal feitas. E isso tudo tem um custo escondido. Cada vez que você sai de uma tarefa para outra no meio dela, o teu cérebro ele vai precisar de mais 20 minutos para se concentrar de novo naquela tarefa. E aí você acha que você está adiantando o lado, só que você está pagando um pedágio mais caro o dia inteiro. E aí você vai ficar mais cansado no final do dia. Imagina o teu computador aberto com 30 abas diferentes. Ele roda mais pesado, ele fica mais lento, né?
Esse é o teu cérebro. Quando você quer fazer 30 mil coisas ao mesmo tempo, são várias abas abertas aqui que vão te cansar mais. Trabalha em ciclos. Uma tarefa por vez. E nestes ciclos, coloca no teu celular um despertador de 20, 25 minutos com pausas. O nome disso é técnica Pomodoro, não é um molho de tomate, é uma técnica, tá? Onde você vai executar uma tarefa durante um tempo, mas você vai parar para respirar. Testa se vai ser uma tarefa de 20 minutos, de 50 minutos, tá? Começa com 20 minutos de atividade, de concentração, descansa 10. Depois você vai mudando esse tempo, tá? O que é importante aqui? Durante cada bloco de atividade, só existe aquela única atividade para ser feita. E a pausa precisa ser um descanso de verdade. Levanta, estica a coluna, faz um alongamento, toma uma água, olha pela janela. Ponto importante aqui, tá? Onde muita gente erra. Pensar que esse momento de pausa é para você ficar aqui olhando o Instagram, a vida dos outros. Eu sei que você adora os meus conteúdos, mas tem uma hora no dia para você fazer isso. Não é nesse momento de pausa. Por quê? Tudo que você está scrollando o feed aqui, você está cansando o teu cérebro, tá? Tem muita biologia por trás disso aqui, ok? Chave 3. Tira as tentações do teu campo de visão. Isso aqui é uma tentação. Parece uma coisa boba, mas tem um resultado imenso. Quando eu tirei as notificações do meu celular, você precisa fazer isso para você entender o que eu estou falando. Então, às vezes eu estou aqui fazendo um estudo de um cliente, cara, eu largo meu celular lá no canto. Meu celular já vive no silencioso, já não tenho mais notificação. Eu não tenho TDAH, mas eu sei que isso tudo tira a nossa atenção. Então, se você precisa de concentração, tira a tentação do celular, do teu campo de visão. Se você está usando aqui o WhatsApp para prospectar, tira as notificações do Instagram, do Facebook, do sei lá o quê, porque isso tudo rouba a tua atenção. Michele, e se o cliente me chamar nessa hora? Cara, a não ser que ele esteja morrendo, ele pode esperar você retornar. E se for de fato urgente, ele vai insistir. Então, reserva a tua energia, tá? E aí entram os horários fixos para você mexer ali no Instagram, no WhatsApp. Reserva. Eu tenho o meu horário do lixo mental de noite. De noite que eu sento ali e olho. E veja, eu tenho um horário também, inclusive, para fazer pesquisas de posts, de notícias, que eu posso correlacionar o assunto aqui. Mas aquele momento ali é focado para isso. Não é para ficar scrollando e olhando a vida dos outros. Você precisa ter esta autogestão do que você vai fazer no seu celular. O feed do Instagram, ele foi desenhado para ser um grande labirinto. Repare, você entra no Instagram, só que você nunca sai. E você não sabe nem como entrou e nem como saiu. Então, 1 hora rolando o feed, passa voando que você nem percebe. 1 hora de prospecção parece uma eternidade. Isso tem explicação e solução. Então, durante o teu horário de trabalho, a regra é: entra no Instagram, posta o teu conteúdo e sai. Rede social no expediente é ferramenta. O lazer, o lixo mental vai ficar para depois. Chave 4 para procrastinação. Comemora a atividade que tu realizou. Não é para comemorar só a venda, tá? Aqui tem um errinho básico que muito corretor faz, tá? Se a única vitória que tu vai comemorar, que você reconhece, é uma venda fechada, cara, imagina, você vai trabalhar 2 semanas certinhos, você vai trabalhar ali 2 semanas, não vendeu e você vai se sentir um fracassado. O teu cérebro, ele não recebe uma recompensa e aí ele abandona esse comportamento. Então cria micro vitórias. Coloca lá o objetivo, fazer 10 abordagens no dia. Fez as 10, vitória, comemora.
Marcou, coloca outro objetivo, marcar 5 reuniões. Marcou as 5, comemora. A recompensa ela é pessoal. Sei lá, um café, toma um café especial, assiste uma série diferente no final de semana. Cara, olha o quanto que é importante você comemorar essas micro vitórias. Eu hoje de manhã tive uma sessão de terapia que eu falei sobre isso com a Maiana, minha terapeuta. Que eu, nesse mês de junho, eu me dei 3 presentes de vitórias que eu conquistei de forma antecipada, coisas que eu estava planejando só para o final do ano que já aconteceram. Se eu programei, olha, se eu atingir determinado resultado até final do ano, eu vou me presentear com isso aqui. Cara, eu não precisei esperar até o final do ano para me presentear, não. Eu me presenteei foi logo. Então, coloca ali as tuas pequenas tarefas e para cada uma delas, coloca um presente proporcional, né? Não vai assim, por exemplo, pô, eu marquei 10 reuniões, agora eu vou me presentear aqui com um jantar de R$1.000, né? Seja coerente, tá? Usa isso ao teu favor. E para que isso funcione de verdade, você precisa conhecer os teus números. Quantas conversas, né? Quantas abordagens viraram reuniões? Quantas reuniões viraram propostas? Quantas propostas viraram vendas? Quando você descobre que, sei lá, 10 conversas geraram uma venda, cada conversa vai deixar de ser, poxa, mais uma ligação, mais uma reunião que não deu em nada. E vai virar para ser na tua cabeça, poxa, aqui já tem 1/10 de venda realizada. Atividade precisa virar um placar, é um jogo. O teu cérebro joga. Chave 5 da procrastinação ou da não procrastinação. Lembrar por que você está fazendo algo. Não tem técnica nenhuma, tá? Nenhuma técnica segura você numa tarefa sem sentido. Quando bater a vontade de adiar o momento da prospecção, lembra o que é que está em jogo. Lembra o que é que tem do outro lado dessa tarefa. Uma família que vai continuar sem proteção. Toda vez que você adiar um follow-up, porque você está com medo ali de receber um não, pode significar uma proteção que você deixou de fazer. Eu falei isso na semana e eu vou repetir. Quando você some com medo de incomodar, você deixa a gente desprotegida. E aí aqui tem outro negócio aqui, ó. Quando você, de fato, acreditar que um seguro de vida muda a vida da pessoa, você vai eliminar da tua cabeça esse sentimento de estou incomodando. Então reflete profundamente. Cara, eu sinto que eu estou incomodando toda vez que eu ligo para um cliente. Tu realmente acredita no que tu está vendendo? Porque quando tu realmente acredita no que tu está vendendo, não tem incômodo nenhum. Então para refletir sobre isso, tá? A tua carteira, a tua recorrência é a vida que você quer construir. Cada tijolinho, cada ligação é um tijolinho que você coloca nessa construção. Então, quando você coloca um tijolo todo dia, uma hora você vai olhar para trás e você vai ver, cara, eu já construí um paredão aqui. E tem uma coisa que eu quero te mostrar aqui, ó. Isso aqui, ó. Esse ursinho lindinho aqui, ó. O nome dele é Lavi. Esse ursinho foi minha mãe que fez. Olha que lindo. A roupinha na cor da marca, a logozinha bordada. Ela fez uma mochilinha que é da mesma cor da mochila que eu uso. Isso aqui tem um significado tão grande, mas tão grande para mim. Esse ursinho, ele fica aqui na minha frente, tá? Ele tá aqui na minha frente não é à toa. Ele não é só um enfeite. Ele tá aqui para me lembrar do meu objetivo. Tem muitos objetivos aqui dentro. Você acha que eu não canso? Você acha que eu sou uma máquina que acorda super motivada todos os dias às 4 horas da manhã? Uhul, vamos lá no CrossFit pagar burpee. Não, eu canso também, tá? Só que tudo tem um porquê. Tem um porquê de eu acordar às 4 horas da manhã. Tem um porquê. Quando eu tô cansada, que eu não desanimo, é o porquê que me carrega. O porquê tá aqui, ó, me olhando todos os dias, me lembrando, mãe, obrigada, mãe.
eu acho que tu nem sonha o significado deste bichinho aqui na minha vida, viu? Ele fica aqui comigo, ó. Às vezes eu fico com saudade, eu aperto ele um pouquinho mais também, né? Minha mãe tá lá no Rio Grande do Sul, gente. Tô aqui na Bahia. A saudade vem. Bom, gente, procrastinações disfarçadas na nossa vida. Antes de amarrar tudo aqui num conceito só, eu quero te alertar sobre 2 procrastinações que se disfarçam de trabalho, tá? Elas são perigosas porque elas nos enganam, fazem parecer produtividade. Disfarce 1. Insistir no cliente que já decidiu que não vai contratar nada. Aí você fica semanas ali naquele reme, fazendo follow-up em cima de follow-up, em cima do mesmo contato. Manda mensagem, liga, manda argumento, volta de novo. Isso tudo parece ser um esforço, parece ser dedicação. Mas olha só, isso aqui é uma fuga. Você precisa aprender a identificar isso. Para o nosso cérebro é mais confortável insistir nesse contato que já existe do que começar um novo contato. Você precisa aprender a regra do amor ao próximo. Próximo cliente. Ninguém fecha 100% das vendas. Ninguém. Então faz assim. Classifica os teus contatos. Quem tem chances maiores de fechar de quem não tem. Na Jornada Livre, eu chamo isso de fazer o pré-conceito. Todo mundo ensina pra gente que é feio fazer preconceito. Eu tô te dizendo aqui na Jornada Livre, é permitido fazer pré-conceito. É você olhar para essa lista de pessoas, classificar elas e fazer um pré-conceito mesmo. Quem está mais ou menos quente para o seguro de vida? Eu te entrego ferramenta para isso. Tem até script de como que você vai abordar cada uma delas de acordo com este pré-conceito que você fez. Você vai colocar a tua energia em quem tem chance. Para quem disse não, a porta vai ficar aberta. Para quem não está ali quente e está morno, a porta vai ficar aberta. Para quem te disse não, você precisa combinar. Eu vou te ligar de novo daqui a 3 meses. Coloca isso na tua agenda, segue em frente. Não fechou a venda? É o network que fica. E volta nessa pessoa daqui 3, 6 meses. A vida muda. Essa pessoa disse não hoje, mas a vida está aqui para dar tanto tapa na nossa cara, gente. Que daqui 6 meses talvez alguma coisa aconteceu que sensibilizou ele. O segundo disfarce, que a gente acha que é proatividade, mas é procrastinação. Follow-up em aberto. Quando você deixa assim o cliente solto, diz, beleza, quando você decidir me chama. Parece ser respeitoso para com o cliente. Mas o nome disso é procrastinação a 2. Ó que romântico, Dia dos Namorados, vamos procrastinar juntos. O cliente adia a decisão e você está adiando o quê? A condução. E aí ninguém liga para ninguém e ninguém fecha seguro aqui. Follow-up de verdade. Tem dia, hora, marcados, combinados, você de frente para o cliente. Cliente, você está me dizendo que você precisa conversar com a sua esposa. Quando você vai conversar com ela? Coloca o cliente no compromisso. Não tenha medo de firmar compromissos. Você vai conversar com ela no final de semana? Então pronto, cliente, segunda-feira, 10 horas eu te ligo. Você não está fazendo nada além do que foi combinado. Só que para que isso aconteça, você precisa combinar. E outra coisa, se tu disse que tu vai ligar segunda-feira, 10 horas, liga. Criatura de Deus, liga. Anota no teu caderno, bota um lembrete no celular, bota na tua agenda. Faça o que você combinou. Quando você ligar, você vai dizer, fulano, conforme combinamos, estou retornando para você. Falou com a patroa? A patroa autorizou? Tá? Dessa forma, quando você faz o que é combinado, você deixa de ser chato. Você só está sendo profissional. Na minha prática, cliente de seguro de vida decide depois de vários contatos. Ninguém compra nada da primeira vez, tá? Então, se você desiste no segundo contato, você está entregando uma venda para um corretor que aguentou firme ali no processo de venda até o 6º, até o 10º contato. Espera aí que apitou aqui que a bateria vai cair, então rapidão, deixa eu conectar aqui. Tem uma terceira procrastinação disfarçada aqui,
que é a mais comum de todas entre vocês que estão assistindo até agora. Essa eu guardei para o final de propósito. O que essas 5 chaves que eu trouxe aqui para você têm em comum? Nenhuma delas pede que você se torne outra pessoa. Nenhuma delas depende de você acordar às 4 horas da manhã. Essa maluquice é só para mim, tá? Nenhuma delas pede para você acordar às 4 horas da manhã disciplinado, motivado, coisa que você nunca teve. Tudo isso muda cenário. Meta com hora marcada, bloco com pausas, celular longe, vitórias comemoradas, motivos lembrados. Você monta o cenário uma vez e a constância disso vira a consequência. Eu repito isso direto para os mentorados. Se você tem um método errado, vai dar errado. Não é que você seja a pessoa errada. Você tem um método errado. Lembra da caixinha sobre volume de vendas? Agora que a gente vai fechar o ciclo todo aqui. Volume é consequência de atividade. Procrastinação é exatamente o que rouba atividade. Então, quando você vence a procrastinação com essas 5 chaves, você não está só se organizando melhor. Você está destravando o teu volume de vendas lá na raiz do problema. Procrastinação adora um plano vago. Você vence a procrastinação quando você executa o que você agendou. Agora presta atenção, porque tudo isso aqui nos leva para onde? Para amanhã. Essa terceira procrastinação disfarçada, que é a mais comum de todas, tá? Chegou a hora dela. O nome dela é estudar. Besta, né? Estudar. Assistir uma aula, assistir um vídeo, assistir uma live e outra. E nunca executar. Ó, você estuda, mas não executa. Parece que estudar é, né? Assistir conteúdo é trabalho. Isso vai acalmar a tua consciência, mas não vai mudar a tua carteira. O VSV ao vivo de amanhã existe exatamente para isso. Agora a gente chegou no ponto que eu queria chegar. Só que eu precisava te preparar para você chegar aqui com consciência. Amanhã não vai ser mais uma aula para você assistir e ficar aqui assistindo largado, né? E esquecer que esse momento existiu. Vão ser 2 horas de execução, de meter a mão na massa, de fazer acontecer. De 9 às 11 horas da manhã, você conectados ao vivo, fazendo. É para você sair amanhã desse momento com ações feitas, não só com anotaçãozinha. Amanhã vai ser antídoto de procrastinação. A gente vai ter roleplay de abordagem, a gente vai ter roleplay de condução de reunião, de quebra de objeção. Eu espero que dê para fazer em 2 horas, porque você já viu que eu gosto de falar, né? E aí eu me empolgo. Mas vamos lá, o que é que você precisa fazer para participar amanhã? Primeira coisa, você vai aqui no link da minha bio, você vai encontrar o link do VSV, Viver de Seguro de Vida. Eu sei, talvez você já gastou uma nota com o Dia dos Namorados, mas poxa, o VSV é R$ 47,90, tá? Para participar do ao vivo de amanhã, você tem que ter pego o VSV. Quando você pega o VSV, você vai ter acesso imediato a 3 horas de conteúdo. Se você chegou só agora, vai ficar corrido sim, tá? E a minha sugestão é que você assista ao conteúdo para que você chegue amanhã com dúvidas, já podendo executar, tá? Então, se você pegou agora, dá tempo de assistir agora de tarde, de noite, te vira com o Jantar dos Namorados. Ou assiste amanhã de manhã, a gente só começa às 9. Se tu começar a assistir às 7, bota na velocidade 2, 8h30 tu terminou. Então, esse é o teu dever de casa. Link na bio, assiste às aulas. Por quê? Amanhã a ideia não é que seja só teoria.
A gente vai tirar dúvidas juntos, tá? E óbvio, né? Já sabe, aparece amanhã de manhã com papel e caneta na mão. Amanhã tem jogo da seleção, de noite. De manhã, o jogo é comigo. Eu e você, juntos. Tá? Então, ação e execução. Iniciativa e acabativa. Tá? Então, vamos lá. Compromisso está marcado, eu e você, amanhã, a partir de 9 horas. Assim que você adquire o VSV, eu já te chamo no WhatsApp, tem uma automação que vai te chamar no WhatsApp, já para você entrar no grupo VIP do nosso encontro. Por quê? É neste grupo que eu vou disponibilizar o link do nosso encontro, o material. Todo o material já está lá dentro do VSV, mas eu sei que tem gente que às vezes se bate e não consegue baixar as coisas. Então, todo o material eu vou te entregar também amanhã ao vivo. O nosso encontro está marcado. Eu desejo um excelente Dia dos Namorados para você. E, como sempre, eu me despeço aqui deixando um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço e lembrando que sempre é um excelente dia. Para quê? Para proteger vidas. Até amanhã, pessoal!